reflete a sua realidade em 100%. Ela é um Não. parâmetro que é importante, ou foi importante para a gente prescrever, para poder entender a condição. Igual o VO2 máximo. O cara fica prescrevendo através do VO2 máximo, que foi medida 2 meses atrás, e ele ainda usa aquilo como referência. Já mudou se o cara está treinando. E se o cara não está treinando, já mudou também. Então, assim, os parâmetros eles são extremamente dinâmicos. E se você não acompanhar, a sua prescrição ela fica defasada. Ela fica super ou subestimada. E aí, cara, o maior problema no treinamento é você dar a dose e a resposta errada. Por que você não gera. Por que você não cresce? Por que você não corre mais rápido? Por que você não fica mais veloz, mais forte, mais potente? Porque você tem um trabalho de dose e resposta errado. É a prescrição errada. E aí, se você começa a prescrever isso na quantidade certa, suas doses não precisam ser tão grandes. E aí você tem maior efetividade. E aí o Hugo, né, trabalhando com isso há anos, começa a entender o seguinte, cara, um cara que tem domínio da fisiologia, domínio do método, começa a entender, cara, não, se fizer por aqui vai ser melhor. E aí uma coisa que eu falo, a criatividade é a inteligência se divertindo, brother. Eu não, né? O Einstein fala essa porra. Falou isso, eu só repito. Por quê? Cara, você é um cara inteligente, tem uma necessidade, começa a utilizar aquela necessidade, né? Começa a utilizar a inteligência para suprir a sua necessidade, porque realmente está acontecendo no momento, que é o caso da gente. Então, por exemplo, na metodologia eu proponho treinos de ritmo para você determinar qual foi o máximo dele pelo treino mesmo, e a partir daquele treino ele consegue quantificar os outros treinos, ou seja, uma prescrição baseada num dado real de treino que ele fez naquela semana. E aí na outra semana ele pode fazer um outro teste desse se ele quiser. E a minha recomendação é no máximo a cada 15 dias, para você não ficar com um delay muito grande da sua realidade fisiológica. Quer Dessa dizer, forma você consegue prescrever. você testa, um treino é um teste, né? Então, ele conta no somatório adaptativo de melhora da própria capacidade, e você já usa isso para prescrição. E aí eu não preciso ficar usando um teste que é fora do meu círculo de prescrição, perco um Uhum. dia de treino, é um teste que o cara já dá o seu máximo, acaba virando um desafio pessoal para o atleta, acaba virando um desafio pessoal, a marca pessoal. E aí, cara, para que isso aconteça de um jeito, você tem que ter uma interconexão entre os treinos. Não é treinar qualquer coisa qualquer dia. Então, assim, de um dia para o outro, é um tipo de treino. Um treino antes do outro pode ajudar, um treino antes do outro pode atrapalhar. Uhum. Então, tem essa hierarquia. Se Uhum. você não souber isso, só que a gente vem muito com a herança da musculação, que é aquela coisa combinada. Segunda e terça, quarta e quinta, sei lá, sendo A, B, B, C, D, E. Só que, na realidade, não precisa ser assim. Não precisa. A gente vem muito com aquela herança, tem que dar um intervalo de 24 a 40. Não precisa ser assim. Mas tem que saber as regras. Eu gosto muito de falar o seguinte: treinamento ele é passível a quebrar várias regras. Só que a gente não consegue quebrar as regras se não souber quais são. E por que a gente está quebrando? Fazer diferente fazer diferente é uma coisa, e a galera fica naquela ânsia de fazer diferente, mas muitas vezes não faz a diferença. É assim, né? Para pensar fora da caixa, você precisa saber o que tem na caixa, né? Eu já costumo pensar de uma outra forma. Para pensar fora da caixa, a gente tem que viver fora da caixa. Porque se a gente vive dentro da caixa, a gente não vai conseguir pensar fora da caixa. A gente tem que pensar fora da caixa, mas lembra, o que te faz pensar diferente? É ter experiências diferentes. Se você tem as mesmas experiências que os outros, você vai pensar igual a todo mundo. Então, o grande problema, e isso é um círculo vicioso, aquela roda do rato, né? Você, cara, trabalha muito para poder pagar suas contas. E aí, por você trabalhar muito, você fica muito naquele círculo social, que é academia, escola, faculdade, você não sai. Então, você fica tendo aquelas mesmas influências. Aí você não consegue pensar diferente porque você está ali. Então, sair desse ciclo, quebrar o ciclo da sobrevivência e entrar no ciclo da prosperidade, exige uma autoconsciência absurda. Só que essa autoconsciência a gente não tem na faculdade, porque se prepara a gente somente para trabalhar. Se você pegar uma faculdade de direito, de filosofia, de administração,
as disciplinas direcionam mais para esse processo de autoconsciência, porque lida mais com as pessoas. Então, você vê profissionais saindo dali com nível de autoconsciência melhor do que o profissional de educação física. Mas não quer dizer que vai ser uma pessoa melhor, que vai se dar melhor, não é isso. E aí eles têm uma facilidade maior de entender o contexto. Tanto que, na minha opinião, um dos profissionais mais bem preparados no mundo é o administrador de empresa, né? Porque é um cara que ele não é nem contador, não é nem de advogado, ele não é de ele é um pouquinho de tudo, ou seja, ele consegue ter uma visão geral de várias coisas. Se você hoje consegue ter essa percepção dentro da educação física, você vai muito além. Então, assim, vou dar um case prático. Cara, eu sou personal. Vamos dar um exemplo hipotético. Sou personal. Aí eu tenho lá minha meia dúzia de personal. Um exemplo hipotético não, eu só vou ilustrar, porque esse exemplo é real. Aí eu tenho lá meia dúzia de personal. Aí, cara, tem amigo de personal que treina corrida, mas não quer fazer personal, mas quer planilha de corrida. E esse caboquinho aí, cara, ele tá com umas 10 planilhas de corrida de amigos de alunos dele, que ele colocou no Instagram dele que ele é personal e especialista em corrida de rua. Então, assim, às vezes não é nem o personal que te paga uma planilha de corrida. É um cara que não vai te pagar um personal, mas ele quer te pagar uma planilha, ou seja, é públicos diferentes. E aí o cara entende que você treina a corrida, vê você correndo, e o cara indica, o cara, opa, vou fazer com esse cara aí, que é personal de fulano.